Olá, inscritos aqui do canal Professor José Alessandro Neves. Sejam todos muito bem-vindos. Tá tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto que dá pano para manga, mas é evidente que com responsabilidade, com muita acuidade, vamos refletir, vamos tentar ouvir opiniões que sejam, no mínimo, respeitosas sobre este assunto. O uso de banheiro por transgênero. Isto mesmo. Pessoas que se identificam com um determinado gênero, o que a nossa legislação tem defendido, o que a classe política tem proposto, como a sociedade vê este problema e este dilema jurídico-político diante dos embates sociais. Enfim, como vocês sabem, eu sou absolutamente a favor e sempre lutarei em defesa da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais e os direitos humanos estão positivados absolutamente no bojo da nossa Constituição, em seu artigo 3º e artigo 5º. Mas nós temos um problema. Qual é o problema? Bem, pessoas não podem continuar sendo discriminadas, destratadas, desrespeitadas por sua opção sexual. Entretanto, pessoas também não podem sofrer constrangimento diante de sua moral, diante da sua integridade física, e porque o problema envolve também a saúde pública e higiene pessoal. Enfim, eu quero soltar a vinheta e voltar para que a gente trate desse assunto. Religião e política não podem se misturar. Muito bem, para tratar deste tema, nós primeiro assistiremos um vídeo que me foi enviado por um amigo que é professor e, portanto, vou aqui omitir o seu nome, mas, como sempre fui responsável, aqui eu não assovio e chupo cana. E todos, ao assistirem 2, 3, 4, 5 vídeos meus, saberão que eu, na verdade, sempre defenderei o que é certo. A dignidade da pessoa humana, os direitos que estão resguardados na Constituição, ainda que possamos dizer também reconhecidos e equiparados pela decisão do STF, nós temos que andar de acordo com a lei. Não existe outra forma de mudarmos a realidade se de fato nós não mudarmos nós mesmos. E, portanto, vamos assistir o vídeo? Vem comigo. Vocês querem chamar a polícia? Peraí, que Chama a polícia, então. Ele quer fazer barraco, Vocês acham que vocês estão loucos? Vocês não assistem reportagem, vocês não estão por dentro de lei. Vocês não estão por dentro. Você quer me assistir? Não. Você quer, já terminei. O que isso quer dizer? Temos aqui um quadro típico de conflito social. De um lado, uma pessoa que detém a sua dignidade, o seu direito, que tem a consciência de si e que deseja usufruir de um espaço que, de alguma forma, não foi, pela lei, reservado para si. Mas, diante dos próprios problemas e da inércia e da falta de ação de políticas públicas para quem defende o direito de minorias e, sobretudo, voltado a pessoas transgêneros, esta pessoa não pode, por exemplo, ser impedida de fazer as suas necessidades fisiológicas. Olha onde nós estamos agora entrando. Que seara é essa, professor? Bem, para poder explicar isso, nós temos que destacar duas coisas importantes. O que está na Constituição e os conceitos que envolvem o indivíduo. Conceitos sociológicos, filosóficos, antropológicos e até biológicos, em relação ao outro suposto diferente. Nós sabemos que o problema sobre a
o uso de banheiros por transexuais vem sendo empurrado com a barriga desde 2015. Não sei se vocês lembram aquele primeiro caso que envolveu a Ama Santos Fialho, acho que foi isso, uma mulher trans que foi impedida de usar um banheiro feminino em Florianópolis, lá em 2008, na era ainda do governo Lula. Vocês perceberam? E que de lá para cá, infelizmente, o caso está absolutamente parado, travado ali no STF. E ela, se sentindo como esta pessoa aí, indignada e tendo o seu direito violado, recorreu ao STF. Ele entrou na justiça e ganhou uma indenização equivalente a R$15 mil. O parecer do STF foi justamente por constrangimento sofrido. O negócio ficou sério, não foi? E aí eu pergunto, com essa decisão que reconhece a dignidade da pessoa humana dentro de uma longa disputa de interesses, de um lado um direito e não apenas o aquisitivo, o dinheiro, mas também do outro a liberdade da esfera privada, do indivíduo, que também sofre um constrangimento por não querer dividir o mesmo espaço com o outro. Seria uma questão realmente de preconceito uma mulher que faz uso de um banheiro feminino simplesmente se indignar por usar um banheiro com um transgênero? Ou nós não estamos, de fato, olhando as coisas como devem ser olhadas? Entender que as pessoas estão preocupadas com a sua integridade física, e nesse caso não estou dizendo que trans, homossexuais, entre outros, né, mas estamos falando de trans, sejam capazes de atacar alguém. Mas envolve higienes pessoais muito distintas. E quem é que pode se pressupor que algumas pessoas não estejam cuidando como devem de suas higienes? Cuidando de si mesmas no dia a dia. Então é algo que vocês podem perceber muito complicado para se tratar. Outra questão tem a ver com a discrepância, né, e até com a dubiedade que se faz sobre sexo e gênero. São dois termos muito distintos que, às vezes, alguns querem usar e insistirem em usar como sinônimos. Pois, na verdade, nós sabemos que quando falamos de sexo, e aí, ou gênero sexual, nós estamos pautadamente voltados para a questão biológica, para a questão social, para a questão, de fato, de que o indivíduo, ele é reconhecido na sociedade justamente por seu sexo biológico, ainda que nós saibamos que existem pessoas que têm o seu gênero sexual. E veja, agora eu estou usando um outro conceito de gênero sexual que tem mais a ver com a questão de consciência, com a questão mais muito pessoal do indivíduo que se identifica com um certo gênero ou até mesmo biologicamente, né, tenha nascido com uma inclinação, evidentemente, para o seu gênero, que é um terceiro gênero. Agora, veja só o que eu vou dizer, ok? Seja falando de gênero sexual ou falando simplesmente de gênero num sentido mais psicológico, não num sentido mais biológico, o que a Constituição ela nos traz? Pois bem, do artigo 3º ao 5º, nós vamos encontrar alguns incisos que vão tratar disso, tá? No artigo 5º, já começa dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí o inciso 1 traz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bem, o STF, que hoje legisla de forma atipicamente funcional, deveria
já propor em um diálogo com o Congresso uma emenda no inciso 1º e colocar ali também transgêneros. Porque se nós temos que cumprir a Constituição, o primeiro problema que nós agora devemos admitir é que na Constituição não existe um terceiro sexo de forma explícita. Não há absolutamente nos institutos positivado o terceiro sexo. Se o STF já cria uma jurisprudência garantindo a reparação do dano por um agravo, por uma violação da dignidade de uma pessoa trans, evidentemente que agora essa jurisprudência aí, que talvez já virou até súmula, né? Sabe-se lá, já deve ter virado súmula, coisa do tipo. Então já poderia propor junto ao Congresso Nacional, né, uma emenda e puxar, né, essa jurisprudência que já garantiu que qualquer indivíduo que adentrar a um banheiro feminino, ela, sendo impedida, será absolutamente protegida pela lei e, ao sofrer um constrangimento, deverá ter o dano reparado. Ok, mas não só isso. Veja ainda o que nos traz o artigo 3º dessa mesma Constituição. E é muito importante que a gente trate desse assunto e sempre, como eu disse, pessoal, de maneira muito responsável. Veja o que diz o artigo 5º, inciso 10º, ok? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui o STF generalizou pessoas. Um transgênero não é pessoa, ok? E, portanto, ao ter a sua imagem exposta sob constrangimento, não terá os seus direitos garantidos? Pois bem, se o STF hoje não deixa que este caso seja de fato debatido e resolvido pela instância do Congresso ou do próprio Poder Executivo, então é preciso que haja um diálogo entre os três poderes para que este problema seja sanado. Porque aqui, observe, eu tenho absolutamente a possibilidade de uma interpretação extensiva e preenchendo essa lacuna com base em analogia, afirmar que aqui está enquadrado os também transgêneros. Já que a vida privada, a honra e a imagem das pessoas está assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violabilidade. Ou seja, de um lado, quando se trata dos principais direitos em que o artigo 5º abre no seu caput essas garantias, ali simplesmente não tem absolutamente o que se falar, ok? No inciso 1º de gêneros. Mas o artigo 5º, ele traz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É por isso, senhores, que eu propus escrever um livro Hermenêutica, Bíblica, Jurídica e Filosófica, acusando, apontando, mostrando as falhas absurdas, filológicas, né, hermenêuticas, gramaticais, entre outras, cometidas por togados deste país que possuem doutorados, que são indicados por políticos apadrinhados para comporem a alta corte do nosso país. Fala-se tanto de hermenêutica jurídica, mas o que nós vemos é uma tremenda aberração, infelizmente, jurídica sendo cometida todos os dias. Às vezes isso acontece diretamente pelo âmbito das ações dos próprios ministros do STF. Mas aqui não é culpa dos ministros do STF, e sim é um problema da nossa Constituinte, ou do nosso Constituinte, porque, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo e etc, etc. Significa, se é todos, ok? Ou se são todos, evidentemente que os transgêneros,
estão aqui e devem ter a sua dignidade e os seus direitos absolutamente preservados. Entretanto, todavia, porém, no inciso 1º, você já tem absolutamente uma denotação clara de que todos, no artigo 5º, não tem absolutamente nada a ver com a inclusão de transgêneros. Eu pergunto, quando nós recepcionamos a Carta Magna, neste momento histórico, não tínhamos problemas relacionados aos transgêneros? Claro que sim. Portanto, a Constituição, ela foi, na verdade, absolutamente elaborada, já excluindo, de fato, questões relacionadas aos transgêneros. E isto tem que ser absolutamente imediatamente resolvido. Não só por uma jurisprudência, não apenas por uma emenda ou um projeto-lei decidido, evidentemente, pelas casas legislativas. Nós precisamos, evidentemente, tentar sanar este problema de outra forma, com uma política pública. Significa dizer, se hoje existem aqueles que defendem e lutam por seus direitos, dignidades e desejam ocupar o mesmo espaço, sempre pautados na defesa desse grupo ou desse movimento de minoria, compete então ao mesmo governo que defende essas minorias implementar uma lei, dialogar com o Congresso Nacional para que nas instalações públicas e privadas, comércios, entre outros, sejam construídos banheiros exclusivos para transexuais. Ora, se os transexuais que irão assistir este vídeo, eles fizerem biquinhos e ficarem chateadinhos e achando que este aqui tem absolutamente algo contra a pessoa ter a sua opção sexual, estarão absolutamente enganados. O que não podemos é vermos pessoas que também têm os seus direitos de não compartilharem o mesmo espaço com alguém que se identifica psicologicamente com um gênero, mas biologicamente possui um outro sexo. E mais do que isso, uma mulher que tem a sua própria forma de higiene pessoal e o próprio banheiro feminino, que é voltado a uma espécie de higienização exclusiva e, portanto, cuidado para que seja propício ao uso feminino, não sofra também outros tipos de violação e podemos dizer, né, que acabe trazendo a insegurança de saúde, evidentemente, das mulheres. Olha, nós sabemos, por exemplo, eu sou absolutamente contra o banheiro unissex, por vários motivos. E entre eles é que nós, homens, temos uma maneira um tanto bem diferente de fazermos as nossas necessidades, né, e higienes totalmente diferentes das mulheres, principalmente na hora do vaco-vucu-vucu, do balanço do biligulim, não é verdade? E banheiros de terminais rodoviários, ferroviários, aeroportos, ou de bares ou restaurante em que o banheiro seja unissex, nós sabemos, pessoal, que não se trata mais de uma questão de preconceito, se trata, evidentemente, de uma questão de saúde pública, de higiene pessoal. Uma mulher, com certeza, ela pensa duas vezes ao usar um banheiro unissex, porque ela sabe que ali transitam homens que cada um tem a sua maneira muitas vezes. E aí é uma questão de ética, é uma questão de comportamento, de educação, sim, mas vamos negar que cada um usa um sanitário, um banheiro da mesma forma? Não, evidentemente que não. Eu mesmo já entrei em vários banheiros de terminais, até de aeroportos, veja, e mesmo sendo banheiros exclusivos, homens e mulheres. Gente, eu sou sincero, nos masculinos que eu entrei, dava nojo. Portanto, imagine uma mulher que tem tantos problemas relacionados até mesmo, né, à saúde sexual, a gente sabe que a gente precisa ter todo tipo de cautela. Então não venham para cá fazer biquinho, os advogados aí de porta de cadeia, porque tem anos de atividade numa área, quererem me dar carteirada, e principalmente os tomados aí por uma certa ideologia e que são mais movidos pela ideologia do que pela própria Constituição, porque
eu estou pautado e respaldado aqui. Então eu quero terminar essa abordagem fazendo uma pergunta para você. Temos outro meio de sanar este problema, se não continuarmos preocupados com a insegurança jurídica e com o ativismo do judiciário, em detrimento justamente desses problemas relacionados ao direito privado e o direito individual? Significa dizer, as empresas, mercados, comércios diversos que não possuem em suas repartições um banheiro exclusivo para trans, mas apenas unissex, ou possuem um banheiro feminino e um banheiro masculino, mas o trans, ele quer entrar no banheiro feminino. Por quê? Porque ele se identifica com este gênero. Porém, o outro que faz uso desse espaço e que tem o direito de dizer, olha, eu não vou dividir o espaço com uma pessoa que, apesar de ter o seu direito e o seu gênero sexual, ela, na verdade, não tem a mesma higiene e as mesmas práticas de cuidados que eu possuo. Então, senhores, não vamos tapar o sol com a peneira. Temos que tratar o assunto com responsabilidade. E, a meu ver, o único caminho é uma política pública. É, evidentemente, construções de banheiros exclusivos para transgêneros. Não existe outro meio. Ou, infelizmente, nós teremos o nosso direito. Ah, aliás, vocês ouviram o que essa transgênero falou? Não ouviram? Evidente. Vocês sabem o que o STF... Não, o STF absolutamente ainda está, veja, garantiu um direito a uma indenização. Isso já virou uma jurisprudência porque foi uma causa ganha. Mas ainda não tomou uma decisão em relação ao problema do uso do banheiro. Significa dizer, qualquer pessoa nesse momento que, por exemplo, uma mulher ou o dono de uma repartição negar o acesso de um transgênero a um banheiro feminino porque ele se identifica, irá responder. E mais, será ainda tratado como homofóbico. Será tratado como o quê? Como quem, de fato, está agindo de forma hostil contra a dignidade da pessoa humana. E aqui tem uma pergunta. Será que uma pessoa que proíbe alguém entrar em um banheiro feminino exclusivo, porque se identifica com esse gênero, essa pessoa que proibiu, ela é homofóbica? Ela, de fato, é preconceituosa? Ou ela tem por objetivo resguardar algo maior, a dignidade das mulheres, que também não têm a obrigação de compartilharem o mesmo espaço com quem tem uma outra forma de vida no sentido de cuidados pessoais, que as mesmas? Então veja que o problema é mais sério do que vocês possam imaginar. E, portanto, fere também a própria liberdade de consciência. É algo que está no artigo 5º. Liberdade de consciência. Ora, se eu sou obrigado a aceitar um transgênero usar o mesmo banheiro, suponha que eu fosse mulher, ok? Que eu utilizo, e eu sou punido simplesmente porque digo, olha, não vai usar. Ou eu proíbo de usar porque também uso o mesmo espaço como empresária, atendo os meus clientes de gênero femininos, e eu possuo um banheiro masculino e um feminino. Ah, tá. Isso é homofobia. Então, nós precisamos resolver urgente o problema. E eu já sei que é nesse momento que, como na semana passada, eu vou perder aí uns 100 inscritos, 200 ou até mais, mas não tem problema. A minha vida e o meu histórico é de quem sempre lutou e sempre lutará pela dignidade da pessoa humana e irrestritamente por seus direitos violados. Contudo, eu percebo que num ambiente em que se luta por direitos, se suprime direitos. Num ambiente que fala de dignidade, também se fere dignidade. Num ambiente que se fala de consciência de gênero, também se ataca a consciência de liberdade, a consciência social, a consciência histórica, a consciência humana, absolutamente, de quem não tem o direito de compartilhar o mesmo espaço. Afinal, se pensa em uma liberdade restrita por parte da esquerda, em que tudo deve ser feito em nome de uma minoria, também se pensa de uma liberdade restrita por parte dos que se chamam de direita, porque para eles a liberdade não tem limite.
Se a liberdade não tem limite, então o transgênero, de fato, ele deve compartilhar do mesmo espaço, do mesmo ambiente. Ou estamos diante de uma grotesca contradição, falso moralismo ou relativismo. Vamos resolver o problema? Sim. De que forma? Criando uma lei que determine que qualquer estabelecimento, seja ele qual for, principalmente público ou repartição pública, tenha um banheiro exclusivo para transgênero. E aí, não adianta a galera do LGBTQIA fazerem biquinhos, né, e acharem que é homofobia do professor José. Porque, na verdade, se vocês querem respeito, querem desfrutar de seus direitos, então o caminho é que vocês tenham um banheiro que atendam ao gênero específico. Se você gostou desse vídeo ou não gostou, não tem problema. Deixa aqui o seu comentário, pode ficar à vontade, a sua opinião. Então, você acha que por via do STF nós iremos resolver o problema? O STF tem contribuído para uma reflexão mais profunda acerca deste assunto? Existe, de fato, uma garantia de direitos iguais pelas decisões do STF? Pois, na verdade, todos são iguais perante a lei. Todos têm a liberdade de consciência. Entretanto, os que têm a liberdade de consciência estão sendo punidos porque, na verdade, se omitem de concederem direitos ou restringem direitos de outros com relação ao uso de banheiros ou de compartilharem o mesmo ambiente. Comente aqui, como você acha que nós iremos resolver este problema, seja por via jurídica ou de política pública? Religião e política não podem se misturar.